Se liga só na história que a gente vai contar hoje. É sobre o que talvez seja o torneio de futebol mais bizarro, mais caótico de todos os tempos. Olha, para começar, já vamos direto para essa frase aqui. A pior edição de uma competição na história do futebol sul-americano. Pesado, né? Mas essa declaração, por mais forte que seja, prepara o terreno perfeitamente para a gente entender a história inacreditável da Copa Conmebol de 1999. Imagina só a cena. Um torneio que teve mais não obrigado do que time querendo jogar. Um atacante que teve que ir pro gol e virou o herói dos pênaltis. E para fechar com chave de ouro, o campeonato foi cancelado antes mesmo da final acontecer. Parece até roteiro de filme, mas acredite, foi tudo real. Bom, para entender esse caos todo, a gente precisa voltar um pouquinho e ver por que essa competição já nasceu. Ou melhor, já estava praticamente condenada ao desastre. Então, o que era essa tal de Copa Conmebol? Originalmente, era uma ideia bem legal. Era um torneio continental de segundo escalão bem prestigioso, sabe? Tipo uma Copa da UEFA aqui da América do Sul. A ideia era dar uma chance para times que batiam na trave e não conseguiam a vaga na tão sonhada Libertadores. E aqui tá o pulo do gato, a virada de chave que levou ao caos. Nos seus bons tempos, a Copa Conmebol era bacana, tinha times de ponta, grana, prestígio. Mas em 1999 a realidade era outra e bem sombria. Só time da terceira divisão querendo jogar, prejuízo financeiro e um clima de medo e violência. Mas por quê? Simples. A própria Conmebol criou duas novas copas, a Mercosul e a Merconorte, que eram muito mais lucrativas. Todo o interesse, todo o dinheiro foi para elas, e a Copa Conmebol foi deixada para morrer. E olha só os motivos para ninguém querer participar. Primeiro, zero premiação em dinheiro. Nada. Pior ainda, os clubes tinham que bancar tudo. Viagem, hospedagem, a conta não fechava. E como se não bastasse, o histórico de violência era assustador. Em 97, o técnico do Atlético Mineiro levou uma surra, teve a mandíbula quebrada. Em 98, o ônibus do Santos foi alvo de tiros na Argentina. Ou seja, era um torneio caro e perigoso. Ninguém em sã consciência queria participar. Então, com esse cenário, vamos para a saga que foi simplesmente encontrar times, qualquer time, disposto a jogar o torneio. Foi uma falha espetacular. Para começar, o Santos, que era o campeão do ano anterior, foi o primeiro a pular fora. Não, obrigado, eles simplesmente não quiseram defender o título. Que péssimo sinal, hein? E aí, meu amigo, começou o efeito dominó. A recusa foi passando de clube em clube. Grêmio? Não. Cruzeiro? Também não. Vitória? Bahia? Sport? Não, não e não. A vaga foi sendo empurrada com a barriga, até que, lá no fim da fila, o CSA de Alagoas levantou a mão e disse: "A gente joga", e a vaga foi deles. E olha, não foi um problema só do Brasil, não. A coisa era continental. Grandes clubes da Argentina, do Chile, da Colômbia, todos eles também recusaram os convites. Ninguém queria essa dor de cabeça. O resultado de tudo isso? Mais de 20. Esse foi o número de recusas confirmadas. 20. A organização teve que raspar o tacho para conseguir, enfim, preencher as vagas. Depois de todo esse pesadelo para conseguir montar o torneio, a gente podia pensar que as coisas iam se acalmar, né? Mas que nada, foi aí que a bizarrice começou para valer. Acredite se quiser, a loucura não parou. Quando finalmente conseguiram fechar os 16 times, os dois clubes do Uruguai simplesmente desistiram, mas só depois que o sorteio das chaves já tinha sido feito. Isso simplesmente implodiu um lado inteiro da competição. O Deportes Concepción do Chile ganhou uma vaga de graça nas semifinais sem nem precisar entrar em campo. Mas a história mais inacreditável de todas, sem dúvida, é a do atacante Flávio do Paraná Clube. A cena é a seguinte: minutos finais do jogo, o goleiro do Paraná é expulso. O time já tinha feito todas as substituições. E agora? O atacante Flávio foi pro gol. E o jogo foi para os pênaltis. E aí, a mágica aconteceu. Primeiro, o próprio Flávio foi lá e marcou o seu gol de pênalti. E depois, no gol, ele defendeu 3 cobranças do adversário. 3! E classificou o Paraná. Simplesmente uma das disputas de pênalti mais épicas da história do futebol. E depois de tudo isso, chegamos à grande final. E claro, ela foi disputada por duas equipes que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar.
De um lado, o CSA, do Brasil, um time que na época jogava a Série C, a terceira divisão nacional. Do outro, o Talleres, da Argentina, que tinha acabado de subir para a primeira divisão. É isso mesmo, uma final de campeonato continental entre um time de terceira divisão e um recém-promovido. É surreal. Afinal, foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. No primeiro jogo, em Maceió, o CSA jogou demais, fez uma partidaça e venceu por 4-2. Parecia que o título estava perto, mas na volta, na Argentina, o caos deu as caras de novo. Com só 3 minutos de jogo, um jogador do CSA foi expulso. O Talleres foi para cima, fez 2-0, um placar que levaria a decisão para os pênaltis. Até que, aos 90 minutos, no último lance do jogo, eles fizeram o gol do título. Um final de cortar o coração para os brasileiros. E então, o que restou de tudo isso? Qual foi o legado desse torneio tão, mas tão caótico? Bom, aqui vem o golpe de misericórdia, o insulto final. A Conmebol anunciou oficialmente que a competição seria cancelada para sempre, antes mesmo da segunda partida da final ter acontecido. Eles basicamente declararam a morte do torneio enquanto ele ainda estava rolando. É inacreditável. Essa edição de 99 realmente marcou o fim de uma era. A Copa Conmebol morreu ali. As suas rivais mais ricas, a Mercosul e a Merconorte, duraram só até 2001. E todo esse vácuo abriu caminho para a criação da Copa Sul-Americana que a gente conhece hoje, em 2002, unificando tudo. E no fim de tudo, fica a pergunta no ar. Essa Copa Conmebol de 99 foi o pior torneio da história do futebol? Ou foi, na verdade, a mais pura essência do futebol sul-americano, com toda a sua paixão, sua garra, seu caos e sua total imprevisibilidade? Uma coisa é certa: quem viveu, quem jogou e quem assistiu nunca mais vai se esquecer. CH, comente e ative o sininho das notificações!